essa questão de pós-modernidade é um problema. Assim, o que define pós-modernidade tem mais de 1000 definições, e eu não pretendo me arriscar nisso, né? Eu pretendo apenas simplificar bastante e dizer que a pós-modernidade ela é impactada pela questão da tecnologia da informação e o seu produto mais notável, embora não seja o único, né, que é a internet. O mundo hoje se divide entre aqueles que, como eu, nasceram antes da internet e os que nasceram depois da internet. Então, agora, recentemente, estava na moda a história de desafio dos 10 anos, eu resolvi botar o desafio dos 30 anos, porque é mais condizente com a minha idade, né? Então, aqui, ó, meu pai, muito esforçado, que saudade que eu tenho disso, comprou a Barça, a Mirador, a Britânica e outras que eu já não consigo mais nem lembrar o nome. Acabou, né? Hoje é Wikipedia, para todo mundo. Eu, né, já estava cansado de ficar escutando Gil, Caetano, Caetano e Gil. Achava muito bacana, continuo achando muito legal, mas eu estava afim de escutar rock, né? Aí eu saía de casa, pegava um ônibus, ia até a Wi-Fi Records e comprava um LP, né? Acabou. E, aliás, hoje, Gil e Caetano e os roqueiros, como o Traje a Rigor, convivem pacificamente no Spotify, como eles não convivem na vida real. Mas, enfim, mais um detalhe da pós-modernidade. Eu ia ao cinema. Eu continuo indo ao cinema, eu acho legal, mas eu lembro da gente ficar esperando com ansiedade um filme e depois ficar aflito, porque se eventualmente a gente perdesse, o filme saía de cartaz. Bom, hoje os filmes estão todos ali à mão de quem quiser, né? Nós vivemos, por assim dizer, a era da abundância em todos os sentidos, em todos os sentidos. E isso deveria ser bom. Isso deveria ser muito bom. Interessantemente, às vezes não é. Isso tem impacto na nossa socialização, a forma como a gente se relaciona uns com os outros. Então, aqui já não é mais nem o desafio dos 30 anos, é o desafio dos 40 anos. Esse carinha magrelo aqui sou eu. Desculpem a falta de definição da foto, né? Nós, cada vez mais, socializamos menos dessa forma e agora a gente socializa assim, né? Mas isso é muito interessante, porque, como eu disse, isso tem impacto na forma como você socializa, na forma como você se relaciona com a sociedade. Porque tem estudos, né, tentando dimensionar assim, o tamanho do cérebro e por que é que na nossa espécie o cérebro cresceu tanto. Será que o nosso cérebro cresceu para a gente poder pôr homem na Lua? Não foi isso. O nosso cérebro cresceu e a gente põe homens na Lua, a gente faz coisas incríveis, mas isso é efeito colateral. O principal objetivo do crescimento do cérebro era aumentar nossa capacidade de socialização, de cooperação mútua, né? Bom, então, esses cientistas eles avaliaram o tamanho de cérebros de vários animais sociais, sobretudo de primatas. Então, o primata mais próximo da gente é um chimpanzé. Sabe, os maiores grupos de chimpanzé que você tem relato na natureza, sabe qual é o tamanho? 60. E quem estiver assim achando que você está muito acima de um chimpanzé, pode esquecer. Nosso cérebro é um pouquinho mais equipado que o dele. Então, segundo as projeções, o número máximo de relações sociais estáveis possíveis de serem cognitivamente manejadas pelo seu cérebro, o meu, é 150. E agora a pergunta que não quer calar. Quantos amigos você disse que você tinha no Facebook? Certamente que o mais modesto aqui, se tiver um Facebook, tem mais do que 150. E isso tem já reflexos. Desde 2015, esse foi o primeiro estudo, mas seguiram-se outros, né? Esse é um estudo feito na Dinamarca, onde propuseram o seguinte: pegaram 2.000 usuários, 1.000 continuavam usando a rede social da forma como normalmente usavam, e 1.000 foram convidados a ficar um mês distante da rede social. Um mês após, o grupo que ficou sem o uso da rede social estava mais feliz, tinha mais bem-estar subjetivo, pelo simples fato de que parou de usar a rede por 30 dias. Meu Deus, o que está acontecendo? É o que também se chama, né, nessa nova modalidade de pesquisa, chama-se o cibercomportamento, a ciberpsicologia, o que eles chamam de social overload ou sobrecarga social. Traduzido em miúdos, veja se isso já aconteceu com você. Você fica tenso, se sentindo literalmente soterrado debaixo de tantos e-mails, achando que, meu Deus, eu recebi 100 e-mails hoje, respondi 30, o que eu vou fazer com os outros 70? Amanhã chega mais 100, eu só vou responder esses 30, e aí façam uma conta. 70 e-mails não respondidos a cada dia, depois de 30 dias eu tenho 2.100 e-mails que eu não respondi. Sem contar as mensagens no WhatsApp, sem contar as mensagens que eu recebo de coisas interessantes que saíram no YouTube, etc, etc. Eu estou perdendo alguma coisa. É o famoso medo do ficar de fora, ou que eles chamam de missing out.
A contrapartida é que, de repente, você é tomado por um desejo inexplicável de apagar tudo isso e ficar longe dessas redes por um tempo. E eu recomendo que, se você está sentindo isso, faça isso, né? Não é justo dizer que é só o Facebook. Então, esse estudo aqui foi um estudo feito pela Sociedade Real Britânica de Saúde Pública, né? Então, eles mediram conteúdos positivos e conteúdos negativos. Conteúdo positivo, né, opiniões, dicas sobre saúde, opinião do expert, suporte emocional e auxílio à construção de relacionamentos. Conteúdo negativo, muita ênfase em imagem corporal. Muita site promovendo comportamentos francamente doentes, como anorexia nervosa, bulimia nervosa. Muita prática de bullying, de cyberbullying, né, de intimidação através da internet e esse medo constante de ficar de fora, o famoso missing out. Tudo isso tendo uma correlação direta com os níveis de sintomas expressados de ansiedade e de depressão, certo? Vejam aqui que, então, olha, de acordo com esse estudo, o Instagram está mandando muito mal, é o pior de todos, seguido pelo Snapchat. O Facebook pegou um modesto terceiro lugar. O Twitter vai em segundo e o YouTube, por incrível que pareça, é o único que conseguiu passar o limiar do equilíbrio emocional. Evidentemente que esse é um estudo apenas e isso precisa continuar sendo replicado, mas que é um fato estabelecido a mídia social não está fazendo bem para a sua saúde emocional, né? Como eu disse, tudo isso é fruto dessa abundância incrível. Você pode comer assim se quiser, hoje, né? Vá até uma churrascaria e, por um preço que eu consideraria até que acessível, você pode comer uma variedade de alimentos que eu vou dizer para vocês, Luís XIV, Rei Sol, não tinha acesso a tanto alimento, pelo menos não numa única refeição, né? Isso para não falar o número de sapatos. Lembra Maria Antonieta, aquela que foi decapitada, entre outras coisas, porque comprava sapatos demais? Porque mandou o povo comer brioche no lugar de pão, e etc. Muito bem, vocês aí têm mais sapatos, ou já tiveram mais sapatos do que Maria Antonieta. É a era da abundância e da tecnologia. Tecnologia combinada que produz essa abundância, mas que também produz alguns produtos estranhos. Isso daqui é muito estranho. Isso aqui é muito estranho. Isso aqui é delicioso, né? Por quê? Porque isso aqui é amarelinho, é crocantinho, tem esses grãozinhos de sal, o interior é quente e úmido. São todos elementos que apelam à palatabilidade. Eles ocorrem nos alimentos naturais, mas eles não ocorrem juntos ao mesmo tempo numa coisa só. Então, isso aqui foi feito para você perder o controle. Isso aqui pode até ter gente aqui, eu não gosto tanto assim, mas se servir, você come, não come? Ah, come. Vamos lá. Ninguém sai de casa para comer brócoli, para comer couve. Ai, hoje que eu vou no restaurante pedir uma couve-flor. Já viu alguém fazer isso? Se viu, manda conversar comigo. Estou interessadíssimo. As pessoas saem de casa para isso daqui. Ah, sim. Ai, hoje eu estou com vontade de ir naquele lugar, vou pedir uma torta de chocolate, um bolo, um brownie, sei lá o que isso é. É bom. Eu sei que é bom, né? Mas não é só na alimentação. Quer dizer, a epidemia de obesidade é um fato, mas a disponibilidade, né, até, de certa forma, desenfreada de crédito, as oportunidades de consumo e de um lazer que, muitas vezes, não é exatamente o mais saudável, né? Visto que, então, cria-se um novo problema, que a pós-modernidade é a era da adicção. Somos todos adictos em algum nível aqui, certo? E aí o grande lance é isso, parar de fumar, facinho. Eu já fiz isso 5 vezes, né? O problema é continuar parado. Ou, em outras palavras, o problema é evitar a reincidência. Sim, nós já sabemos, psicólogos, médicos, psiquiatras, a gente já sabe como ajudar as pessoas a pararem. A gente ainda continua embatucado nessa coisa do ajuda o cara a continuar parado. E é esse todo o problema. Não é só ficar parado, né? Ele vai deixar de fazer alguma coisa, ele precisa adotar um outro estilo de vida, um estilo de vida que tenha qualidade de vida. E aí é onde a gente começa a passar por um território muito pouco explorado. Médicos, psicólogos também, são muito bons em apontar para você as raízes da sua infelicidade. Onde estão as raízes da sua felicidade? Vou te dar uma dica, não estão no mesmo lugar. O remédio que suprime a tristeza não promove felicidade. O remédio que suprime a ansiedade não promove bem-estar e serenidade.
Isso é uma outra prescrição, meus amigos, e não é uma prescrição farmacológica. Bom, eu estou falando disso porque assim, a questão do bem-estar subjetivo, ou se preferirem, pura e simplesmente, felicidade é fundamental. Tão fundamental que, se você tivesse, não deveria sair de casa sem ela. À medida em que a gente avança, tem esses avanços tecnológicos, a gente venceu as doenças infecciosas, a gente venceu a desnutrição, certo? E aí outras doenças se apresentam como desafio, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares, o câncer e a doença mental, o sofrimento mental. Bom, se me desculpe aqui, mas felicidade é tão porreta que ela dá uma cacetada nas 3 coisas ao mesmo tempo. Né? Quem é mais feliz, sabidamente, está mais protegido contra o transtorno mental e tem menos sofrimento emocional. Quem é mais feliz está mais protegido contra o câncer, a doença cardiovascular e a diabetes, e, em última análise, tem mais expectativa de vida com mais qualidade. Ups! Então, isso não deveria estar na prescrição de todo profissional de saúde quando você vai lá. Ele vai dizer para você, não faça isso, não faça aquilo, e faça mais isso e mais aquilo, para você poder viver melhor, mais e melhor. Né? Bom, vamos começar, eu não tenho aqui uma formulinha pronta, né? Mas vamos começar por algumas coisas que é importante lembrar. Vamos evitar as armadilhas. Primeira armadilha, as pessoas trocam dinheiro por tempo. Então é o seguinte, eu quero uma promoção. Então, tudo bem, esses meses, agora, daqui até junho, eu vou trabalhar, inclusive, nos fins de semana. Eu vou me precaver de conviver com as pessoas que eu amo, porque eu vou ter aquela promoção, eu vou ter um salário melhor. E aí eu vou poder, né, ter mais qualidade. Lê do engano. Primeiro, não sei se você vai ganhar essa promoção. E se você ganhar essa promoção, você vai trabalhar mais ainda. Né? As pessoas também estão o tempo inteiro trocando prestígio por conforto. Né? Quero morar numa cobertura na Avenida Paulista. Legal. Já deu uma olhada quanto custa esse condomínio? Já pensou quanto você paga para poder viver lá? Né? E se você fosse viver num apartamento de 50 metros quadrados na Vila Ipojuca? Posso lhe dizer que talvez você fosse igualmente feliz, quem sabe mais, porque menos estresse significa mais felicidade. Aliás, a fórmula da felicidade começa com coisas muito simples. Por favor, todos aqui vão dormir bem hoje, tá? Se não estão dormindo bem, descubra uma forma de dormir bem. Procure um médico, pense o que está tirando seu sono. Tem sim que se alimentar bem, é um fato. Né? E tem que socializar. É indispensável. Tem um estudo, inclusive, saindo num outro TED, né? Que é o seguinte, a socialização faz mais bem para o seu coração do que o exercício físico. Notem, eu não estou dizendo não faça exercício físico ou abrace uma vida sedentária, mas estou dizendo que se você estiver naquelas situações... Não, estou dizendo aquelas situações de situação forçada, né? De escolha, que a gente chama de escolha forçada. A gente acha que não acontece, mas acontece. Eu estou no happy hour, está super legal, está super gostoso, e eu tenho que sair mais cedo porque eu tenho treino marcado. Sabe o que vai fazer mais bem ao seu coração? Perder aquele treino. O happy hour está gostoso? Fica, se diverte, relaxa, façam bem aos outros e recebam bem dos outros também. E depois, por favor, vai fazer um pouquinho de ginástica também. Mas você tem sábado, domingo, outros horários para fazer isso, certo? Não precisa ser na hora da diversão dos amigos. Bom, se eu falei de socialização, então agora eu vou voltar ao começo da minha fala, que é as tais das redes sociais. Essas que estavam trazendo tanta infelicidade, elas precisam de um novo papel. As críticas a gente já conhece. Elas atualmente estimulam demais o narcisismo, a competição, a intolerância e, para algumas pessoas, ela perigosamente se candidata a ser um substituto ruim da interação face a face. O que a gente gostaria de ver essas redes realmente praticarem? Essas redes precisam ser mais lúdicas. O lúdico é importante. Eu vou defender aqui que essas redes tenham um certo elemento de gamificação. Que você entre numa rede e ganhe pontos por conhecer alguém, mas não conhecer. Você marcou um encontro, encontrou. Aí, quando vocês se encontram, vocês dão um check-in no celular, de parte a parte, ganhou ponto. Se encontrou com um número maior de pessoas, ganhou ponto. Faz isso regularmente, ganhou ponto. Sim, nós somos movidos por essa dinâmicazinha meio bestinha, mas que tanto nos ajuda. Por que não usar isso em nosso favor? Né? Se tem uma coisa que é engajante, é participar de jogos. Né? Outra coisa, essas redes elas poderiam estimular mais o lado gregário e solidário das pessoas. Então, ao invés daqueles aplicativos que dizem assim, você correu tanto no percurso tal, você está em 7º lugar no ranking de não sei o quê, fulano bateu o seu recorde, sai lá agora e ganha dele. Pô, que horror, né?
Isso aí só vai desestimular as pessoas que não têm necessariamente aptidão atlética. Que tal você ganhar pontos porque você saiu e levou um amigo com você? Certo? As redes precisam ter, e aí eu vou arrepiar os pelos dos libertários, mas as redes precisam ter um código interno de conduta, permitindo, dessa forma, um debate aberto, né, mas tolerante. Esse negócio de a gente ficar se fechando em clubinho e só repercutir o discurso um do outro porque ele concorda comigo ou eu concordo com ele, não vai nos levar a lugar nenhum. E, finalmente, essas redes podem ajudar, né, juntando a demanda e a oferta. Né? Exemplos incipientes, mas são bons exemplos, são os sites de transporte e de paquera, que estão fazendo um sucesso adoidado. Porque em algum lugar tem alguém que quer uma carona, em outro lugar tem alguém que pode dar essa carona. Certo? Aham! Finalmente, uma utilidade real para as redes sociais. Muito bem, mas que tal mais do que isso? Vamos adiante. Que tal uma rede que estimule a atividade física da seguinte maneira? Eu sempre fui apaixonado pela ideia de fazer Kendo, ou Kenjutsu. Para quem não conhece, é a esgrima samurai. Onde raios eu vou encontrar um professor de Kendo? Eu sei que existe em São Paulo, ele existe, mas ele treina e trabalha a 30 quilômetros da minha casa. E se eu fosse pagar para ele vir até mim, isso provavelmente não ia ser muito custo-efetivo. Mas essa rede, a gente poderia, por exemplo, entrar nela, essa rede que ainda nem existe, eu digo assim, eu sou um maluco e eu gosto de Kenjutsu. Quem mais gosta? Que nem eu. Aí eu descubro que tem mais 5 caras no meu bairro que gostam. Já se tornou economicamente viável trazer um professor. E assim vale, não só para Kenjutsu, mas para fotografia, para a história da arte, filosofia moral, qual seja a loucura que você, né, cultiva dentro de você. Meditação só faz crescer o número de estudos que mostram os benefícios da meditação. É difícil de começar sozinho, é difícil de se motivar. Né? Uma rede que estimule isso e que congregue pessoas para uma prática mais coletiva pode ajudar bastante nesse sentido. Enfim, nós queremos uma rede que não faz só essas coisas, mas que estimule e aproxime as pessoas da arte e da cultura, porque isso está intimamente vinculado à qualidade de vida. Né? Então, é isso. Quer dizer, a tecnologia, sobretudo essa da mídia de informação, ela é tão somente um instrumento. Se nós vamos ter uma atitude reverente e um tanto quanto cega em relação ao uso dessa tecnologia, né? Se nós vamos nos deixar escravizar por ela, isso é tão somente culpa nossa. O instrumento não pode ser culpado pelo uso que a gente faz dele. Nós somos os responsáveis. Então, também é nossa responsabilidade fazer um uso que nos traga um futuro melhor. É isso. Obrigado.